Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Vamos que vamos, bem-vindos ao ADEPAT Podcast. Convidado de hoje, Edson Pereira, membro 1257 da ADEPAT, nosso aluno da pós-graduação, empreendedor, engenheiro civil da época da régua de cálculo. Chamou de velho agora, hein? Experiente, vivido, né, meu amigo Edson? Bem-vindo. Bastante, obrigado. É um prazer estar aqui. Me diga, quem é o Edson Pereira? Bom, eu sou engenheiro civil formado na Escola de Engenharia Mauá, da turma de 81. Você não era nem nascido, acho, ainda, né? Não era. Sou velho mesmo. Mas não parece. Vejam aí, né, toda a jovialidade do grande Edson. Obrigado. E trabalhei com engenharia não desde que eu me formei, porque na época que eu me formei, 81, 82, o Brasil estava numa draga, então FMI, então não tinha emprego. Da minha turma de 120, 150, no máximo uns 10 continuaram com engenharia. O resto todos para banco, indústria. E eu não fui diferente, eu acabei indo para a indústria do meu pai, que tinha na época. E durante muito tempo eu trabalhei com ele, depois abri um escritório de engenharia, com reformas, projetos, uma série de coisas. Isso durou uns 10, 15 anos. E toda a minha vida mais voltada na indústria. Sempre fazendo algumas coisas de engenharia, nunca abandonei. Diga aí. E a virada acabou sendo uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando realmente eu desisti da indústria, porque apanhei muito, sofri muito, e acabei voltando para a engenharia. Muito por conta da namorada que falava, você tem que voltar para a engenharia, tem que voltar, é bonito, isso, aquilo. E eu falava, com 50 anos, quem que vai me dar um emprego? Difícil, né? Com 40 já é difícil. Mas aquilo sempre ficava na minha cabeça. Aí acabei, por acaso, não sei nem quem foi que me chamou para ver uma piscina aqui na Vila Mariana, onde a parede da piscina, uma criança foi subir pendurada na parede, né, saída da água, e a parede veio inteira em cima dela. Aí me chamaram para tentar descobrir o porquê, o que tinha que fazer. E assim, eu nunca tinha feito um laudo, nunca tinha trabalhado com isso, né? E foi aquilo que eu te falei no começo da pós. Falei, hoje eu vi que aquilo que eu escrevi, aquilo que eu falei, foi o certo, mas eu não sabia muito o porquê. Então eu fiz aquele laudo sem nunca ter feito, não tinha modelo, não tinha nada. Foi feito realmente na intuição e no conhecimento que eu tinha. Aí, na sequência, eu vi que uma outra piscina estava apresentando o mesmo sintoma. Falei, interdita essa também, porque essa aqui vai cair, vai vir essa parede. E aí foi. Um outro me chamou para ver um telhado, falei, peraí, pode ser um caminho. Isso há uns 10, 12 anos atrás. Mais ou menos isso. Falei, isso pode ser um caminho. Aí comecei a procurar um cursinho, outro, e depois de um tempo achei um curso da FAP, de perícia de engenharia, que foi muito bom. Era o Ricardo Gonçalves, o coordenador. Então, lá tive aula com o Granato, com a Miriana, um monte de gente conhecida. E daí foi. E daí eu virei a minha página, virei a vida. Então, hoje, 100% da minha vida de profissional
É com engenharia. Espetacular. Olha que história bacana. Então nós temos, nessa trajetória, lá na faculdade, você já tinha ouvido falar de patologia? Nunca. No meu tempo de faculdade, você não tinha impermeabilização, você não tinha patologia, nada disso. O que era? Era estrutura de madeira, estrutura metálica, de concreto. Aí tinha uma matéria que era práticas de pequenas construções. Tem até um livro do professor Antônio, agora realmente fugiu, professor do Mackenzie, inclusive. Ele dava topografia e prática. Então, era um livrinho que existe até hoje, esse livro, que é revisto. O que tinha de prática era isso aí. Mais nada. Então, nada. A gente pega assim, você foi ouvir falar o termo patologia das construções e conhecer quando? Agora, sei lá, 5 anos. Nem nessa época de 10, 12 anos, trabalhando, não. trabalhando já na área. Você via o problema, vamos resolver esse problema. Esse problema, falava em problemas. Mas não tinha essa disciplina específica. O que a gente pode pegar com isso? Até é importante nós termos essa convicção. Nós estamos num ambiente aqui de especialidade. Isso. Patologia das construções. Mas não só, nós estamos na área aqui da construção civil, da excelência construtiva, desempenho, durabilidade, qualidade, mas partindo do viés da patologia das construções. E daí, talvez alguns possam perguntar, o que eu preciso para trabalhar na área? Olha só, tem a diferença de atribuição e ser competente para tal. Vamos chamar de competência. Como engenheiro civil, arquiteto, graduado, formado, com criativo, vamos falar aqui da engenharia, você já tem a atribuição para desenvolver aquelas atividades, as atividades relacionadas. Mesmo não tendo o conhecimento técnico específico e nem ministrado, nem en passant lá na graduação. E o que é muito louco também é que a sociedade acaba atribuindo, e vou falar até talvez aí para nós engenheiros civis, já uma especialização que nem mesmo nós a temos. Acontece muito, você vai num lugar, vê um problema, tal, você fala, aí você olha assim, a pessoa fala, o que é isso daqui? Você fala, eu vou dar uma estudada. Mas você é engenheiro? Você tem que saber como assim. É o exemplo que você dá sempre da medicina. Você não vai num médico, numa primeira consulta, e ele te fala tudo que você tem. Você nem espera que isso aconteça. Claro. Até achará estranho se isso acontecer. Exatamente. Você tem que fazer os exames, responde perguntas, acompanhamento. Então é igual pra gente. E até a gente até estimula mais ainda, provoca mais ainda, dizendo, você operaria o seu coração, uma cirurgia cardíaca, com algum dermatologista? Talvez só se for numa situação de guerra, de desespero, vamos pensar assim. Mas ele é médico, ela é médica. Então, essa cultura a medicina tem. Nós ainda estamos engatinhando nisso. Mas, de certa maneira, a gente também pode utilizar isso ao nosso favor, como você bem utilizou, porque você foi há 10, 12 anos atrás, resolveu um problema patológico, grave, em uma piscina, não necessariamente sendo especialista na área. Exatamente. Mas o cliente já te atribui como especialista, mesmo não sendo. Sim. Então também é uma oportunidade. Mas aí que vai uma questão do profissional. Atribuição não é competência. O fato de nós termos atribuição para inspecionar, diagnosticar, emitir laudos... Não quer dizer que você sabe disso. Não quer dizer Conhece que o você assunto. sabe. Por isso que quando você quer trabalhar com isso e você veio migrando há 10, 12 anos, de repente foi lá fazer um curso espetacular com professor de altíssimo nível na FAAP e continua estudando e chegou até a pós-graduação para adquirir mais conhecimento. E o que a pós-graduação, de fato, uma especialização, fez diferença nesse seu processo, Edson? Não é que fez, está fazendo, né? Muita diferença. Então, o comentário que eu fiz no final de semana, a gente não consegue medir o que era há 8 meses atrás, quando começou, e o que é hoje, o que a gente conhece. É muita coisa a mais. E o que eu acho que é importante, eu vim de uma escola antiga, naqueles livros antigos, né? Então, é diferente hoje. Você mostrou para a gente algumas coisas no sábado, na aula de sábado, e aquilo foi vindo na minha cabeça, fui lembrando laudos que eu fiz.
E no domingo eu mostrei várias fotos, falei, tá vendo? Tá aqui, ó, aquilo que foi falado ontem existe, não é porque o Felipe está há 20 anos vendo fachada, que foi sorte que viu. Não, existe isso daqui. Aquilo que está sendo mostrado existe, é só você olhar. Olhar com aquele olhar de onde que vem essa fissura. Passava desapercebido talvez antes. Passa agora, uma massa aí, beleza. Tá claro. Mas de onde que vem aquilo? De onde que vem aquela mancha de umidade? Sim. Então, tudo isso é importante. Então, o crescimento que a gente tem é gigante. Realmente é muito grande. E eu acho que é importante isso daí. Então, um processo de especialização. E como que você encontrou o nosso universo, a Depati e pós? Como que você chegou até a gente? Não lembro, realmente eu não lembro. Mas, Do assim, nada. Não, eu lembro que na época da pandemia, eu acho que eu vi alguma coisa de vocês da academia, uma live, alguma coisa assim, mas aquilo ficou para trás. Aí depois eu estava procurando um curso, aí eu vi o de fachadas, que eu acho que foi o primeiro que eu fiz. Mas foi assim, meio que por acaso. Fui no Enapati, no terceiro, e aí que começou. E aí uma coisa foi... Então assim, você só repete curso na mesma instituição, tudo se é bom. Isso realmente é. Não é um curso teórico, é um curso teórico e prático. E onde nós você vê a aprendemos, prática. Você não acha isso engraçado? Ainda mais você, mais experiente, né? Mas eu também já formado em 2008, então já vai aí alguns anos. Se perguntasse naquela época, vou nem falar para você, jamais pensaríamos que aprender online seria útil, traria conhecimento real e prático. Eu prefiro presencial, ok, mas essas aulas online, para mim, estão funcionando muito bem. É viável, né? Sim, é possível. É possível. Dá para fazer. É possível. E isso muda Mas assim, depende muito quem está do outro lado. Eu já vi várias aulas ali de 1 hora, 2 horas, que meia hora estava desligando, estava vendo coisas do lado, tal, indo tomar um café e tomar água, porque você não aguenta. Então, o professor tem que te atrair. E é um outro patamar, é um outro estágio. E a gente costuma dizer, e eu que fico atento como coordenador do curso do pós, né, de pós-graduação, agora também de impermeabilização, o próprio de patologia, e nos cursos que a gente coordena na própria Depati. Nós temos que ter um mix, né, do conhecimento técnico do professor, da atividade prática dele do dia a dia. Então, nós queremos ter aula com um professor que tenha conhecimento teórico, mas que tenha o conhecimento prático, que ele lide com isso. Creio que hoje, nessa situação nossa do online, a gente não aceitaria um professor que desse aula de patologia de revestimentos, mas que ele não trabalha com patologia de revestimentos. E também tem uma outra coisa. O professor, de antigamente, né? Não sei a faculdade como é que é hoje, mas antigamente ele estava num pedestal. Ele estava muito acima de você e ele se colocava muito acima de você. Hoje é diferente. Para você transmitir, você tem que... Não é descer o nível, você tem que chegar no nosso nível e nos levar lá para cima também. E junto, né? E junto. Tem que ser aquele que durante o dia está fazendo uma inspeção e à noite está dando aula sobre aquele assunto. Sim. E conhecer dos métodos, saber da aula online. Então, assim, não necessariamente o melhor professor de cursos online será o melhor professor acadêmico, o melhor engenheiro, o melhor técnico. Tem que ter um nível, com toda certeza, mas precisa adquirir. Eu falo isso porque tem uma galera, tem profissionais de altíssimo nível, tem profissionais que estão em crescimento, novos, que já começam a olhar a carreira de professor como uma tendência. A gente talvez antes sempre falava, o professor é desvalorizado, o professor não tem um rendimento. Cada vez mais os professores da nossa área técnica conseguem desenvolver bons rendimentos, conseguem ter como uma alternativa de trabalho que dá ganhos técnicos, que também dá ganhos de negócio, porque você se coloca como especialista e tem retornos daquilo, você vende porque você é professor, mas precisa aprender técnicas de fazer com que os alunos fiquem sexta noite inteira, sábado o dia inteiro, domingo a manhã inteira, e da domingo meio-dia eles não querem que acabe. Esse final de semana foi isso. Foi assim, né? Esse foi assim. E você não acabou não dando tudo que você previu, né? E a gente queria dar mais.
É porque, funciona. assim, nós estamos falando da maravilhosa turma 6 do IPOS. Um abraço para você da turma 6, estamos aqui com o representante. É uma turma que interage bastante, diversas, né? Todas as outras turmas têm o seu quê especial, mas estamos falando aqui das 6. E que interagem de uma forma muito graciosa e que estimula o professor a aprofundar em assuntos que não estão no script. Fizeram até um quadrinho seu, né? Até quadrinho e tudo mais. Mas é necessário, professores. Não adianta, se o aluno está puxando a matéria, o conteúdo para uma linha, você tem que embalar essa linha. Não dá para ficar travado ao seu sistema. Que é onde ele tem necessidade, né? Exatamente. E é o momento. Uma aula ministrada... Pra você ter uma ideia, eu tô até com uma ideia aqui, um brainstorm, porque a gente tem um curso de inspeção de fachadas. Sim. E eu começo a ver que tem uma galera... Eu fiz esse também. Você também fez. Que parece que tá com vontade de fazer de novo, que faria de novo, que assistiria às aulas ao vivo de novo. Porque vai mudando, né? Porque, com toda certeza, a aula que eu ministrei, Patologia de Revestimento, na turma 6, foi totalmente diferente da turma 5, da turma 4, Sim. porque não tem jeito. Nós Vai somos evoluindo. diferentes, a gente precisa mudar, as tendências mudam, os materiais mudam, os problemas mudam. E eu tô pensando em criar um voucher, tipo um valor simbólico para quem já esteve na turma 1, se quiser de novo participar da turma 2, porque a gente vê o pessoal, e isso é algo positivo, ávido por renovar conhecimento. Sim. Ficam parecendo encontros de workshop, de troca de experiências, ainda mais para nós que trabalhamos sozinhos. E aí que vem uma outra pergunta para você. Como é o teu ambiente do empreendedorismo? Você tem a Praticare, que é o nome do seu escritório. Com que você atua e você tem equipe? Não. É você unicamente? Como é que você contou? Equipe minha que trabalha comigo no dia a dia, como você tem aqui, eu não tenho. Sou eu sozinho, teoricamente. Dependendo da demanda, eu vou contratando equipe profissional, engenheiro, técnico, para aquela atividade. Então, por exemplo, estou fazendo gerenciamento em 2 reformas em 2 condomínios. Ali sou eu. Mas tem uma construtora que está fazendo, tem uma empresa de impermeabilização que está fazendo, teve a pintura, num deles a Serpol que fez, então eu fiscalizei isso daí. Então, lá, eu sozinho. Um outro, eu estou fazendo uma reforma numa rede de águas pluviais e esgoto. Lá não. Lá eu já levo pedreiro, já levo mestre, eu levo contrato encanador, todo mundo que precisa. Então, eu vou fazendo sob demanda. Interessante. A inspeção de fachada, estamos fazendo uma junto com a tua equipe. Sim. Então, é assim, eu não tenho... Por que eu vou ter que contratar alguém que desce numa fachada? Se eu faço uma vez a cada 3 meses, 2 meses, para quê? Eu vou em quem faz bem. Você faz bem? Tá. Seria mais barato eu ter? Não sei, pontualmente sim, mas por que eu vou manter alguém que não vai ter serviço? Então eu prefiro assim. E quais são é o mesmo caso, por exemplo, já me falaram, pô, então por que você não compra um drone? É barato. Tá, vou comprar, vai ficar guardado um mês, vou usar um mês, ok, naquela inspeção vai ser mais barato. Mas o camarada que é especializado, ele tem o drone mais moderno, com a imagem melhor, ele tem uma série de requisitos que eu não tenho. E está todo dia só fazendo isso. Exatamente. Ele traz uma expertise e experiências, por exemplo, que a gente não vai ter. Nessa que nós estamos fazendo junto, a ortofoto. Cara, não tenho como eu fazer isso daí. Então, é uma coisa, é um avanço que tem. Você investir tempo nisso não é porque você é um empreendedor. Você tem que ter gestão financeira. Fazer, perder meu tempo, mal dizer, mas gastar meu tempo é fazendo um curso, fazendo isso, treinando alguém. Vendo quem é o cara que pode me ajudar nessa atividade. E contratando experiências. Sim. Porque talvez você classificaria o maior desafio do empreendedorismo como sendo venda? Ou qual que você traria como ponto principal? Aí eu acho que venda, porque tradicionalmente o engenheiro não sabe vender. Então, é aí. Eu, por exemplo, hoje, eu não entro no Instagram, não faço muita publicação, então não tenho esse conhecimento. Eu preciso disso daí, eu sei que eu preciso mudar. Eu preciso investir nisso. O meu, basicamente, hoje está sendo... E hoje que eu falo 5, 6, 7, é o boca a boca. É um amigo que indicou, é um cliente que indicou, é o cara que falou, um amigo meu está com esse problema. É assim que tem sido.
E vai estruturando. E você entende que dentro da nossa área... Porque você começou na patologia, podemos dizer assim, depois dos 50. Sim. Tá? Sim. Tá entregando a idade, né? Ah, tá tudo certo. Estamos aqui, ó. Vamos chegar lá. E a gente valoriza muito isso, Edson. Nós temos, né, até dentro do nosso ADEPAT Awards, no Enapat, o prêmio Fernando Cardoso, que é realmente para homenagear os profissionais que recomeçam, né, que mudam trajetórias ao longo da vida, então pós 50, dentro da área da patologia, assim como o grande Fernandão, com toda a sua energia, fez isso e acabou nos deixando aí antes do segundo Enapat. E no primeiro ele já não conseguiu nem estar presente com a gente, por conta de uma doença séria, mas a vibração que ele tinha, a energia que ele tinha, o amor que ele tinha. Então ele foi o primeiro a pagar um curso na ADEPAT. Nós criamos um curso inicial, né, da escola ADEPAT, e ele foi o primeiro a adquirir o curso. Estavam todas as lives nossas, e ele, turma 1 da pós, ele estava lá matriculado, final de semana inteiro lá sentado, câmera aberta. Tive a oportunidade de ir na casa dele por 2 vezes, mostrava a prateleira dele com todos os equipamentos que ele ia adquirindo. Ele estava no processo de aposentadoria no Banco do Brasil que ele trabalhava, e a ideia dele era pós-aposentadoria, mas ele já estava com 60 e poucos anos, e ir por caminho da patologia. E a gente valoriza muito isso, e eu sempre também tive essa visão, queria saber se você tem essa visão, porque o mercado, de certa maneira, isso é bacana, por isso que eu acho que a patologia é uma área de começos e recomeços. Porque você tem o começo, você tem a energia jovial, que não tem jeito, o jovem, a gente, por mais ativo, cuidado que a gente tenha, por mais exercícios e atenção à saúde, à dieta, tudo, existe uma energia do jovem, uma vontade de fazer, uma possibilidade de errar, que muitas vezes, ao passar do tempo, a gente acaba... porque você fala, eu tô com 25, 30 anos, tem muito tempo ainda, posso errar. De repente, na nossa idade, já começa a ter que dar só tiro de sniper, né? Então, mas isso mais ou menos aconteceu comigo. Essa mudança de uma linha de indústria para essa linha aqui, não foi que eu acordei e falei, acho que eu vou mudar. Não foi isso daí. Foi até por necessidade. A situação que eu vivia na época profissional, financeira, tudo, eu estava numa encruzilhada. Então, eu encontrei aí uma possibilidade de ter uma longevidade maior. Encontrou um caminho diferente. Qual o caminho a visão que eu tive inicial? Cara, se eu começar a fazer uma inspeção, um laudo, e a minha ideia inicial primeiro era aquela história de laudo pericial, da justiça, né? Eu posso trabalhar até os 100 anos de idade. Eu não preciso ir todo dia numa empresa, bater ponto. Então, eu comecei a mudar por aí. A forma de escolher muda, os critérios. E aí eu mergulhei meio que de cabeça nisso. Faz sentido. Eu fui pelo mesmo caminho. Eu sempre falava, e quando eu comecei muito novo, né, nessa área já de obras e de engenharia. Então, lá com os meus 16 anos para 17, eu já estava acompanhando e vivendo. E você chega em uma profissão novo, qual que é o padrão que você tem? Olhar para quem está lá há muito tempo. Então, de repente, você chega aqui na patologia, acabou de acessar esse podcast, chegou aqui, que é patologia, o que é essa área de especialidade, consultoria e tudo mais. Você chegou novo, qual que é a primeira coisa? Você vai olhar quem está consolidado. Aí você vai olhar que estilo de vida que tem, como que a pessoa é, se ela se mostra satisfeita, feliz, triste, chateada, se ela está de bem com a vida, se ela teve certo sucesso, o estilo de vida da pessoa. Você começa a falar, poxa, é aí que é nesse caminho que eu quero trilhar. De repente você chega novo no futebol, você fala, quem é os veteranos, né? Que carro que eles talvez usam, que tal é o potencial você mira no exemplo deles, de vida, e faz sentido. Mas aí eu cheguei nas obras, meu amigo, jovem, 17, 18, 19 anos, eu não gostei muito do que eu vi. Gostava da ideia da engenharia, mas a gente não tinha internet para ver o mundo, então a gente via mais localizado. Né?
Então eu comecei e eu não podia falar muito, eu não tinha muita voz, claro. Lógico. Um grande jovem, então isso me ajudou muito. Talvez por isso acho que eu falo hoje bastante. Eu observava muito. Então as reuniões, as obras, tudo onde eu ia, o ambiente que eu andava. Sempre observei muito. E eu via que eu chamei a crise dos 50 do engenheiro. Eu via engenheiros chegando aos 50 anos, normalmente em crise. Era a minha realidade que eu via. Eu via empresários bem, mas engenheiros não tão legal. E os empresários bem, ainda a maioria com crises na empresa. De empresa. Que às vezes você vai, e naquela época já começa a dar problema. E os problemas dos engenheiros profissionais eram que iam crescendo tanto nas empresas e de repente eram demitidos e trocados ali por um jovem de 30 anos, mais em conta e que rendia mais. Só que naquele momento era o auge da vida do homem, no meu caso o homem, né? Mas o engenheiro ali vendo, e já não tinha mais aquele potencial. E talvez não tinha mais a energia de começar tudo de novo, por causa de um tombo que tomou, por causa de um downgrade que fez. E alguns aí acabavam indo para a consultoria, e eu falo novamente, a realidade que eu via, não estou generalizando, iam para a consultoria não felizes, mas tipo, foi o que me restou. E eu falava, tem que me preparar para isso. E eu via casos e mais casos, casos e mais casos, casos e mais casos. E assim, você via que as pessoas não... Os caras não eram felizes, não estavam bem, não. E aquilo me incomodava. Eu falei, eu preciso preparar minha vida para quando chegar neste ponto eu fazer diferente. Só que mais ou menos essa crise dos 50, para mim, chegou nos 30 e pouco. Acho que eu comecei muito novo. Foi precoce. Com uma demissão inesperada. Então eu estava no ápice de um salário, que para mim era um ápice do ápice, de atuação, de prazer onde eu estava, da empresa onde eu estava, com a equipe que eu montei e tudo mais. E teve uma grande crise e eu precisei ser demitido. Até entendo. Talvez eu também teria me demitido. Pela crise, eu e mais outros, todos os engenheiros, 2 ou 3 de cara, já começamos a sair. E aí nesse processo eu falei, calma aí, eu preciso então, aquilo que eu estava pensando para futuro, eu preciso repensar presente. Agora. E daí que uma das coisas que eu decidi ser professor. Porque eu entendia que o ensino, da mesma linha que você está dizendo, de um perito e tal, um professor, se ele entrar com 110 anos na sala de aula e só falar ele já vai ter o valor dele dentro daquele serviço. E você é um engenheiro de obra, um coordenador, um gerente, se você não vai ter o mesmo espaço e a mesma oportunidade de trabalho, né, meu amigo? Mas o que a gente acaba vendo depois, você ainda é mais novo, mas assim, a gente olha para trás, você teve uma demissão. Você deve ter ficado bem bravo quando você teve a demissão. Sim. Depois de uns anos, você vai entender que a importância daquilo. E eu tô aqui hoje por causa que era a demissão. Mas desde que você tenha tomado a atitude correta lá. Instintivamente, você pensou, alguém está aconselhando, não importa. Te guiou, mas não importa. De fato. Mas você tomou a atitude correta. Então, aquela história que tem, não importa... O importante não é o erro que você comete, é o que você faz depois do erro. Perfeito. Então, a vida está aqui para você aprender. Perfeito. Você toma um tombo, toma uma cabeçada, toma outra, mas o importante é que você faz depois. Você encontrou o teu caminho. Então, isso é o que vale. Mas o que a gente trabalha com isso, Edson, que mudamos um pouco o cenário do que eu via, talvez, e quero saber a sua opinião, que agora a gente trouxe um cenário dos jovens já querendo iniciar carreiras na consultoria. Os jovens já trilhando carreiras iniciais neste processo de inspeções, perícias, laudos, nesse processo de entender a fundo. Eu não via isso. Jovens querendo entender a técnica. Não, queriam tocar obra, construir patrimônio e tal. Mas a entender a técnica da engenharia, os jovens, e já vislumbrando, achando legal ser consultor, achando bacana ter o seu escritório, construir o seu negócio, faz diferença. Não, faz diferença. O único perigo que eu acho que pode ocorrer é você queimar a etapa. Então, eu vejo muito aí gente saindo da faculdade já querendo fazer uma pós-graduação. Isso talvez seja queimar a etapa. Então, aprende um pouquinho, né?
E não é só aprender, não é porque você tem cabelo branco, sei lá, que você é melhor, não. Mas você tem experiência da vida. Então, esse jovem tem que ter experiência. Como que você trata um pedreiro? Como é que você trata o pintor? Como é que você trata o teu chefe? Você tem que ter essa experiência para você aprender. E aí sim você ter, no caso, a tua empresa, você ser um especialista. Mas você não acha que... É importante essa visão. É importantíssimo, mas pela realidade de hoje... Exemplo, você falou dos engenheiros que você via mais antigos. Na minha época, qual que era o nosso exemplo? Era o pessoal que tinha as empresas. Então você tinha dois ramos aí. O engenheiro que tinha empresa, construtora grande, projetista, e aquele que construía a casa para vender. Tanto que eu falei, eu saí da faculdade e formei em 81. Quem estava no 4º ano antes de mim, eu estava, sei lá, no 3º. Quem estava no 4º já tinha emprego. Já tinha emprego garantido. E muita gente já saía da faculdade com essa missão, com essa visão. Não, eu vou construir casa para vender. Hoje não tem mais isso daí. Então, mas você não acha que não tem razão da falta de oportunidades? Sim. E que o mercado teve que se reaver? Por isso que a patologia, de certa maneira, cresceu para esses jovens? Porque o que a gente via? Num passado, você tinha a oferta de vagas em escritórios e construtoras. Isso. Só que isso, toda vez que tem muita oferta, e por isso que a gente tem que pensar a educação hoje de uma maneira talvez diferente. Então, você tinha muita oferta. Então, as pessoas tinham a oportunidade de trilhar caminhos de estágio, de trabalhos em obra, para adquirir essa experiência. Só que aí nisso faz com que todos vejam a engenharia como um grande mercado. Todo mundo vai lá e faz matrícula. Quando passa esse ciclo e essa galera se forma, já acabou aquele boom positivo. Que são pelo menos 5 anos, né? Exatamente. E aí não tem mais as oportunidades. Sim. Numa época passada, até pelo nível das universidades, os bancos, a indústria ou instituições financeiras recrutavam esses engenheiros porque eles tinham uma capacidade de cálculos e de entendimentos fora do comum. Também essa galera não mais é absorvida hoje. Talvez seja absorvida de algumas universidades de mais referência. E nós sabemos hoje que o nível das graduações reduziu bastante em função da pulverização. Então, muito mais engenheiros, muito mais situações. Perfeito. Chegou num ponto que, se nós formos pegar aí 2017, 2018, virou até aquele meme, vamos chamar assim, do engenheiro que vira Uber, que vira motorista de aplicativo. Que eu até acho, de coração mesmo, para ser um bom motorista de aplicativo, você ter uma graduação não é ruim, não, porque é um empreendedorismo. Você não é só... Teve um engenheiro... Você não se limita com motorista, não que seja só motorista, mas não é só dirigir. Você começa a estudar sobre o assunto, é saber que hora que você começa, que hora que você termina, se você coloca na bandeira A, black, não black, se você... Estratégia de por onde você vai, por onde você vem, como que você economiza o dinheiro, se você aluga o carro, ou tem o carro, como você começa a faturar muito, mas se você usar o combustível errado, técnica errada... Como você atende o cliente? Opa! Então, você ter conhecimentos até de graduação faz com que você prospere em qualquer área, inclusive, né? Acho que é importante. Uma excelente área, tá tudo certo. Mas começou a ter a ideia de não ter emprego e os profissionais novos da engenharia não ter condições de procurar espaço no mercado. Não tinha espaço. Pense comigo. Neste ponto, o que eles vão fazer? Começar a não usar mais a faculdade. As oportunidades que tem pede experiência. Por isso que acabou construindo um mercado das pós-graduações. Porque faz com que o jovem já ingresse numa pós-graduação de imediato e ele comece a ter vivências práticas mesmo não tendo a oportunidade prática. Só que qual que é a diferença? Eu fiquei 10 anos para fazer minha pós-graduação. Porque naquela época também, Edson, a tendência era, você vai ter a pós-graduação. Então, o que eu vejo hoje também, não sei se está correto ou não, a pós-graduação, ela vem como uma muleta para uma graduação mal feita. Ela é uma educação continuada. E não é por conta do aluno, é por conta, às vezes, da instituição de ensino, que não dá uma graduação de nível. Então ele é obrigado a buscar uma pós-graduação na sequência. Não é que eu não estou criticando isso, mas é uma tendência do mercado. Isso
né? Tanto é que, assim, quando eu me graduei, você pensa assim, não, eu vou fazer a pós-graduação. Você tem que decidir qual é o tema, qual a sua área de Sim, especialidade. E você escolher, então é melhor você primeiro vá pro mercado, se descubra, se Saber o que você conheça, gosta, saber né? o que você gosta. Hoje nós vemos outro tipo de mercado. As pessoas, ainda mais com a oportunidade da pós-online, nós temos, por exemplo, no IPOS, aluno que está na terceira pós-graduação. E alguns já me falam, já estão me pedindo, tenho várias pessoas me pedindo, uma pós de fachadas e uma pós de estruturas. Porque, depois que eu terminar de impermeabilização, eu preciso fazer outra. Eu não fiz a de impermeabilização porque ia acumular duas e ia ficar meio... Começa a ficar turma, sem final de semana, então não dá certo. a turma 2 tem tempo. A turma 2 de impermeabilização começa em agosto. Então já vai ter a segunda em agosto. Mas o que você pega, Edson? Olha só. Por um tempo que a gente pensava se ou não fazer uma pós, você chegou a cogitar a hipótese de fazer duas ao mesmo tempo. Ou seja, mudou o mercado da pós. Então hoje, acaba tendo que ter, assim, constantemente, nós estarmos cursando uma pós-graduação e aí você vai unindo os temas para que você tenha experiência. E aí os jovens encontraram na área das consultorias em patologia, uma área de começar o seu negócio. Eu acho que a pós-graduação me parece que mudou. Antigamente, você via a pós-graduação, o que é? Outra coisa. É o cara ficar estudando 1 ano, 2 anos, defender uma tese para ter um título. Hoje eu vejo a pós-graduação mais como um aprimoramento continuada. prático de algum tema específico. No nosso caso, dessa pós aí. Talvez o que era pós, antes, hoje a gente talvez veja o mestrado. Talvez vai ver o doutorado como uma coisa... Pode ser. O mercado vai mudando. Sim. Né? A gente precisa se adaptar. Mas, voltando, Edson, queria fazer uma pergunta um pouquinho mais... lá antiga. Como é que foi a experiência de trabalhar com seu pai? Foi boa. Foi boa porque você passa daquela visão do pai que está em casa, que é chato, né? Isso, vai estudar, isso, aquilo, outro. E do pai que é vamos falar, o teu chefe, né? Então, eu vejo muita gente que trabalhou com o pai, ou trabalha ainda, e chama o pai pelo nome no trabalho. Eu nunca chamei meu pai pelo nome, era pai, podia estar na reunião com multinacional, ou na frente de funcionário, é sempre pai, pai, pai. E eu sempre me identifiquei muito com ele. Então, tanto fisicamente, né? Um dia eu coloquei uma foto dele jovem no Instagram e a gente falava, mas é você ou teu pai? Eu falei, não, esse aqui é meu pai, não sou eu, não. É meu pai. E na maneira de agir. Né? Então, eu tenho muito dele. O pessoal de família diz que eu sou cópia dele. Uma cópia, na minha opinião, piorada, mas eu sou a cópia dele. E eu aprendi muito com ele. Comportamento, principalmente como tratar pessoas e como você enfrentar um desafio. Não ter medo de desafio. Então, depois ele faleceu em 95, mas eu te falo que quase que diariamente eu me lembro dele. E não é que lembro, não é a lembrança da saudade do pai, da mãe, de alguém que faleceu. É a lembrança, putz, meu pai ia fazer isso dessa maneira. Meu pai falou isso para mim um dia. A principal escola. Exatamente, foi a principal escola. E depois de muitos anos, e olha, muitos anos depois que ele faleceu, eu me lembrei uma história de quando eu estava passando, na época do ginásio, para o colegial. Eu estudei 11 anos em colégio católico, dos Irmãos Maristas. Então, da primeira até a 8ª série, era no Nossa Senhora da Glória, no Cambuci. E os Irmãos Maristas tinham 3 colégios em São Paulo. Era o Glória, Parque Diocesano, aqui na Domingos de Moraes, e o Colégio do Carmo, que ficava onde é o Poupa Tempo, hoje, lá na Sé. E o Glória não tinha colegial, só tinha no Carmo e no Arquidiocesano. Então, geralmente, quem saía ia para um, para outro, dependia do lugar que morava, geralmente era assim, né? E quando eu estava na 7ª série, o Carmo fechou, muitos padres vieram para o Glória, outros para o Arque, outros para outro lugar. E aí, no Glória não tinha colegial. Então, para mim,
A minha escolha era evidente. Eu queria ir para o Arque, porque o Arque era um colégio grande, tinha muita quadra de esporte, tinha campo de futebol gramado, tinha ginásio, coisa que a gente não tinha lá. Para mim era normal. Meu pai também, meu irmão já estava no Arque, era mais velho, então tudo normal. E aí, quando chegou na 8ª série, o Glória resolveu fazer o colegial no ano seguinte, primeira turma. Tá bom. Não, eu vou para lá, não vou ficar aqui. Vou para lá. E aí que o diretor, o padre, quase todo recreio ele vinha. Edson, você vai ficar aqui? Eu, não, irmão, eu vou lá pro Arque. Pô, fica aqui, não sei o que. Todo recreio ele vinha. Todo. Tudo bem, né? Aí um dia ele falou, olha, se você e um outro amigo que você tem aqui, o Celso, ficarem aqui, vocês vão trazer um monte de amigos de vocês, que vocês são bons alunos, que isso, aquilo. Eu falei, não, irmão, vou para lá. Aí um dia ele falou uma coisa que eu falei, agora ferrou aqui. Agora travou. Ele falou, se você ficar, te dou os 3 anos de bolsa aqui. Aí me complicou. Aí eu não vou esconder isso do meu pai, vou falar. tem que falar. Ele que banca, eu tenho que falar para ele. Aí eu pensei, falei, vamos lá, né? Fazer o quê? Falei, pai, queria falar com o senhor. E meu pai era assim, você estava conversando com ele, parecia que ele não te dava atenção. Ele ficava lendo jornal, olhava para um lado, isso, aquilo, fala. Aí eu comecei a falar. Não, que o irmão falou isso. Tá bom. Eu olhei. Tá bom. Ele falou, o que você quer? Falou assim, o que você quer? Ah, pai, eu queria ir pro Arque. Então você vai. Só. E virou o rosto assim e acabou a conversa. Eu fiquei pensando, falei, cara, ele nem falou nada, isso dá 3 anos de graça. Depois de muito tempo, aí depois, trabalhando com ele, vendo o comportamento, vamos falar, profissional dele, não do pai que está lá em casa, ele jogou para mim o seguinte, cara, vai, mas anda na linha que senão... Te jogou uma responsabilidade. Eu tô te pagando, tô te bancando, mas a responsabilidade é tua. Então, é isso isso eu tenho muito dele, disso daí. Mesma coisa na fábrica, quando eu comecei a trabalhar, eu não conhecia nada. Engenheiro civil numa metalúrgica, numa fundição. E acabei gostando da fábrica, do trabalho da fábrica. E logo no começo tinha um problema lá com uma peça de um cliente da Santa Marina, que fabricava vidros e tal. Eu falei, mas ele está falando que dá para fazer que isso, aquilo. Ele falou, você acha que dá? Eu falei, acho que dá. Então se vira, resolve. Aí eu começava a fazer, perguntar para ele, ele falou, se vira. Resolve. Você falou que dava? Você não falou que dava? Se vira, cara. Então, isso me ajudou bastante. Tanto que uma vez, eu sempre gostei de ler, de estudar, né? Eu nunca gostei de fazer as coisas a olho. Por que eu estou fazendo isso? Então, tinha um trabalho lá, também de um cliente, que a gente tinha que desenvolver uma liga. E eram 2 situações conflitantes que tinham. Então, a mesma coisa. Você tem que fazer um concreto com 60 MPa, mas que ele tem que ser poroso. Pô. Como? Bom, aí comecei a ler, e eu vi assim, numa nota de rodapé de um livro, que tinha que adicionar no metal enxofre. E enxofre é uma impureza. Eu falei para o meu pai, ele falou, você está louco, você vai jogar sujeira no forno? Mas está falando aqui, mesma coisa que ele falou. Falou de novo, se vira. E eu fiz e acabou dando certo. Mas por quê? Ele me provocou. O estímulo. E eu tive um livro, um artigo técnico referência. Que eu fui ver, não fui a olho. Então, são essas coisas que eu trago dele e até hoje é isso que vem. Legado, né? O legado dele. É o legado dele. Que oportunidade boa. Foi bom. Foi muito bom. Muito bom, meu amigo. Foi muito bom. Gostei. Estamos encaminhando para o final, mas antes nós temos algumas coisas aqui. Uma delas é o quadro Me Faça Uma Pergunta. Agora você me faz uma pergunta sobre o que você quiser, sobre qualquer assunto. Ixi. E eu respondo. Não vou perguntar quando você perdeu o cabelo, porque isso é ruim, né? Foi aos poucos. Fui começando... Meu filho é assim. Meu filho é careca assim. Fui penteando cada vez com um pente menor, até agora com a Gillette. Mas você fala da tua trajetória. Era um caminho ir para obras, né?
Você caiu na fachada de Alegre? Ou porque você gostava desde do início de fachada? Perfeito. Na verdade, foi o meu primeiro dia trabalhando, foi em fachadas. Te jogaram pendurado num balancinho. Exatamente. Que até foi a primeira vez que me corrigiram numa reunião, porque com 16 anos queria trabalhar, tinha essa vontade de produzir, e arrumei e consegui um estágio de técnico em edificações. E queria estagiar em obra. Mas tinha pouca oportunidade em obra, até para um rapaz tão jovem. Só tinha oportunidades para cadista, desenhista cadista. E eu tinha habilidades no CAD, até consegui algumas oportunidades, mas não era o que eu queria. E vai aqui sempre aquela dica, né? Que o seu pai te perguntou. O que você quer? É. Às vezes a gente tem tanta dúvida do que a gente quer. A gente nem sabe o que quer, né? Espera que alguém fale, você tem que fazer isso. Que a gente quer que o outro mande na gente. Fala, você vai fazer isso, você vai comer isso, você vai por este caminho. Só que a primeira coisa na vida é o que você quer. Eu pergunto pra minha galera sempre, assim, quando eu tô o time, construindo o time, o que você quer da vida? O que você quer na patologia? Você quer trabalhar onde, fazendo o quê, como? Primeira coisa. E eu queria trabalhar com obras. E consegui um estágio. Um dia eu até conto, foi uma negociação para eu conseguir. Um estágio em obra. Deu certo, marquei o dia, o horário no escritório. O patrão me pegou, tava ele e o Celso, Rafael Nasser e o Celso Passó. Fui no banco de trás e começaram a rodar pela cidade até chegar na obra para me deixar lá, falando, aqui é a sua base. Quando chegou, abri a porta e o prédio estava pronto. Falei, cadê a obra? E era uma obra de recuperação de fachadas. Aí tinha um carro da empresa parado na frente do prédio, escrito Patologia das Construções. Então, era uma empresa especializada em patologia das construções, uma boa concorrente da Serpol, desde aquela época. E o ambiente era de uma excelente reabilitação de fachadas, um caso complexo, e que as soluções dadas pelo consultor em patologia, que foi o Dirceu Franco de Almeida e os seus filhos, o escritório DFA, para quem não sabe, a Falcão Bauer, o escritório da Falcão Bauer de consultoria chama BNA, que era um dos primeiros, se não foi o primeiro escritório de consultoria aí, estabilizado, específico no Brasil, e era de Bauer, Noronha e Almeida. Falcão Bauer, Maria Noronha e Dirceu Franco de Almeida. Sim. E depois ele montou a história dele com os filhos e tudo mais, e era um laudo de altíssimo nível, dando soluções para muitas fissuras generalizadas, fissuras geométricas nas fachadas, uma fachada texturizada, e eles diagnosticaram os problemas geométricos, e a terapia era juntas de movimentação. Daí vem a minha linha de trabalho, né, minha linha de terapia sobre juntas. Normalmente vocês vão me ver falando, dando aula e dando soluções ligadas a juntas de movimentação. E eu acompanhei. Primeiros 2 dias eu fui lá, conversei com a equipe, vi um monte de metal lá e tudo mais, e perguntei, falei, o que é isso? E o encarregado falou que é o balancinho. E eu anotei as peças do balancinho tal, e tudo mais. Fui para a reunião, o Rafael me chamou para o escritório, fui 2, 3 dias depois e falou, como é que está lá? Tá sim, fiz, olha, a partir de segunda-feira vamos montar o balancinho. Ele, não, é balancinho. Falei, opa, é balancinho. Anotado. Mas a equipe de obra chama de balancinho. Era quem estava me ensinando, né? E dali eu falei balancinho e tal. Então, o meu caminho com as fachadas, ele foi por desde o começo. E aí eu fui me apaixonando, fui fazendo outra, né? Fui tomando conta disso. E aí foi ao contrário, porque eu fiquei uns 5 anos e meio nesta empresa, trabalhando com recuperações de fachadas e estruturas, mas eram 70% fachadas e 30% estruturas. Só que quando aí eu terminei meu técnico, comecei na graduação. Quando eu estava terminando o 4º ano, indo para o 5º ano, eu falei, poxa, eu preciso também conhecer de canteiros de obras. Eu fui pelo caminho da patologia, da engenharia, para construir. E se eu não tivesse a oportunidade, talvez depois que eu me formar, eu já não vou ter mais, porque eu já vou ter que saber. Então eu queria sair para trabalhar de estagiário no último ano de engenharia.
E aí eu saí da empresa e no último ano eu fui trabalhar como estagiário, mas na verdade eu consegui como técnico em edificações na construtora Paulo Mauro, aqui em Perdizes, e depois fiquei por mais 3 anos como engenheiro. E aí quando eu terminei o meu prédio, que eu estava lá construindo como engenheiro responsável, pedi demissão e voltei para patologia. Mas na faculdade você não teve patologia? Nada, nem optativa. Tem hoje? Olha, eu sei, naquela que eu estudei, não sei, não conheço. O que a gente vê do pessoal, algumas universidades têm uma graduação, uma disciplina básica e outras têm optativa. Na verdade, o termo patologia, eu que levava para a faculdade. As pessoas, os alunos, conheciam o tema, porque eu acabava levando, né? Eu tinha muito contato. O Rafael né, um especialista em patologia, sempre falava, até ele que escreveu este livro aqui, então ele sempre ensinou sobre o corpo humano, estrutura, alvenaria e tudo mais. Então esse foi o meu caminho aí na patologia, meu amigo. Tá bom. Aí, ó, parabéns. Obrigado pela pergunta. Valeu. Então por isso que a gente vive disso, ama isso, a nossa história foi construída com base nesta importante área, né? Já vimos e vivenciamos muitas coisas, meus amigos. Por fim, meu amigo Edson, queria que você dissesse a tua experiência, como é que foi para você a FEIPAT? Você que esteve com a gente lá, vivendo a primeira feira de patologia das construções, para uma área que não tem nem disciplina na faculdade, de repente nós criamos uma feira do porte, a primeira do porte de qualquer outra feira de alto nível. Que vai se repetir o ano que vem. 2026 estaremos juntos de novo. Se Deus quiser, vamos estar lá. Não, foi muito bom, uma primeira experiência, como você falou, onde se reúne gente ligada nessa área de patologia, de recuperação estrutural, recuperação de fachadas, uma série de coisas, assuntos novos. E foi muito, eu gostei bastante. E eu espero que o ano que vem esteja maior ainda. Legal. Ela já foi grande, eu acho. Como uma primeira feira, um assunto, vamos falar, diferente, já foi grande, já nasceu grande. Então eu espero que o ano que vem seja maior ainda. FEIPAT, a feira que já nasceu grande, segunda edição, de 9 a 12 de setembro de 2026. Então fique à vontade já para reservar na agenda, estar com a gente, acesso gratuito. Acontecerá também na FEIPAT o 5º Congresso Brasileiro de Condomínios, o CobraCon. Então nós teremos todo o universo da Abrascon, de Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios, também dentro da FEIPAT, porque nós precisamos entender que nós cuidamos de pessoas. Nós precisamos entender dos problemas patológicos, dos problemas construtivos, mas também entender daqueles que fazem a gestão condominial. Sim. Entendem do processo ali, né? Essa união é importante. Não, é importante. E é importante, assim, um caso interessante que aconteceu, como eu te falei, você vê uma foto que o professor coloca, você acha que pode ser mentira. É uma coisa que alguém fala, pô, mas isso daí... Então, num dos cursos que eu fiz de inspeção predial com o Marco Antônio Gulo, então ele falava, é importante você conversar com o zelador, com o faxineiro, com o morador, para saber o que está acontecendo. Sim. E num edifício que eu fiz a inspeção, aqui na Vila Mariana, acabei, normal, inspeção predial, pá, em cima, baixo. Aí o zelador falou, olha, tem uma coisa engraçada que está acontecendo. Engraçado? O que é engraçado? Aí ele me levou, abriu um alçapão no último subsolo. Nós entramos embaixo do último subsolo para você via a fundação, você via uns 3 ou 4 blocos de fundação. E um dos blocos, ele estava aqui, e o pilar saía aqui, e uma viga de transição. Eu olhei e falei, ok, isso aqui está há 50 anos, alguém calculou, por isso que o prédio não caiu. Você chega perto, você vê toda a ferragem aparecendo, corroída, aí você fala, cara, se isso aqui estourar, o que acontece? O prédio cai, vai matar a gente. Então, o que é importante? Você ouvir o que o zelador falou. Se ele não tivesse falado para mim... Talvez passaria desapercebido. Ia passar. Eu não ia descer num fosso, lá abrir um alçapão para ver o que tem a fundação lá embaixo. Jamais. Então, outra coisa, é importante isso daí. Anamnese. Já falaram, né? O professor fala, anamnese, entrevistar, falar, mas é importante. Às vezes a gente não dá atenção, Dá atenção para o que o zelador faz. Esse zelador,
zela pelo condomínio. Espetacular. Meu amigo Edson, olha para a câmera agora ali, dê o seu recado final, principalmente para os jovens, você que tem aí, claro, né, a experiência da vida e já trouxe aí um recado importante para que a gente também possa ajudar a galera que tem chegado na patologia e buscado ser um empreendedor, aprender tecnicamente. Que recado você daria para esse pessoal? Não, acho que é importante para todo mundo, engenheiro civil, dentista, médico, todo mundo, estudar sempre. As coisas evoluem, os materiais evoluem, as técnicas evoluem, computador, a inteligência artificial agora, uma série de coisas. E também ouvir o que as pessoas mais experientes falam. Não seguir cegamente, mas ouvir. Aquele cara está me falando isso, será que isso daqui procede? Pelo menos pensar sobre isso e refletir. E tomar as decisões corretas. Muito bom. Então é aliar experiência dos outros que já apanharam, já sofreram, com o que está nos livros também. Vamos para cima. Isso é importante. Vamos embora. Vamos estar junto cada vez mais. Parceria, Praticar FSL, Família Depati. Estaremos no Enapati. Isso, já esperamos lá. todos vocês. Forte abraço. Começo de julho. Tchau!